Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, hoje daremos continuidade ao estudo das teorias ou modelos atômicos, tá? Hoje falaremos da terceira teoria atômica moderna, que é a teoria ou modelo atômico de Rutherford, tá? Espero que vocês gostem desse conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula? Pessoal, teoria atômica de Rutherford. Essa teoria ela foi proposta no ano de 1911 e mais uma vez, né, como é uma teoria moderna, essa teoria foi proposta com base em resultados de experimentos científicos, tá? No caso do Rutherford, ele realizou um experimento com o uso de partículas alfa, que nós veremos aqui o que é, tá? Partículas alfa, já adiantando para vocês, são partículas emitidas por elementos radioativos, tá? São partículas de carga positiva. Mas vamos lá, esse experimento aqui que o Rutherford realizou possibilitou, né, a descoberta de um ponto muito importante sobre a estrutura atômica. Esse experimento que o Rutherford conduziu possibilitou a descoberta do núcleo do átomo. Tá? Nós vamos ver que até então, né, Thomson não previu essa parte do átomo ali. Tá? E o Rutherford descobriu o núcleo do átomo. Ele viu que além dos elétrons, né, teria ali uma parte do átomo que apresentaria carga positiva concentrada ali no meio do átomo. Bom, vamos entender melhor aqui então. Então, como é que foi o modelo proposto por Rutherford? Segundo o Ernest Rutherford, o átomo apresenta um núcleo positivo ao redor do qual os elétrons se encontram em movimento, de forma semelhante ao sistema planetário. Esse modelo atômico ele ficou popularmente conhecido como modelo atômico planetário. Bom, então olha só, pessoal, segundo, né, a proposta de Rutherford, o átomo seria que ele apresentaria um núcleo, né, ou seja, um ponto muito pequenininho ali no meio dele de carga positiva, e ao redor desse núcleo de carga positiva, os elétrons ficariam em movimento. Então, deixou de ser aquela disposição estática, né, que o Thomson propôs. Segundo Thomson, o átomo era uma esfera positiva, onde os elétrons estariam ali parados. Segundo o Rutherford, não. O átomo não é mais uma esfera positiva. Ele é um agregado onde eu tenho uma parte central que é positiva, e ao redor desse núcleo lá, desse centro positivo, os elétrons ficariam em movimentos de uma forma muito semelhante ao quê? Ao movimento que os planetas fazem ao redor do Sol. Então, fazendo analogia, imagina que o modelo atômico, o núcleo seria o Sol, né? E ao redor desse núcleo aqui, os planetas estariam em movimento, tá? Então, por isso esse modelo atômico ficou popularmente conhecido como modelo atômico planetário, tá joia? Bom, então vamos lá. Como é que foi esse experimento que Rutherford fez que possibilitou ele a propor, né, a existência do núcleo? Pessoal, Rutherford fez o seguinte, como eu disse, ele fez um experimento utilizando partículas alfa. Então ele usou um elemento radioativo, né, o elemento polônio. Por ser um elemento radioativo, esse elemento aqui ele emite radiação, né, ele emite partículas alfa, beta e radiação gama. Não vem ao caso agora, o que vocês precisam saber agora é só o que é uma partícula alfa, tá? Então, ele colocou esse elemento radioativo aqui num bloco de chumbo. Por que a importância desse bloco de chumbo? Para poder barrar a radiação, né? Para ele não ser afetado por aquela radiação. Então, ele colocou esse polônio aqui, num bloco de chumbo, tá? E nesse bloco de chumbo tinha um pequeno orifício para poder permitir a passagem dessas partículas alfa. Então, esse elemento aqui, o polônio, por ele ser radioativo, o que aconteceria? Ele emitia partículas alfa, né? Ele colocou aqui uma placa de chumbo com um orifício para permitir com que essas partículas alfa passassem apenas por dentro aqui desse buraquinho. E logo em seguida, atrás dessa placa de chumbo, ele colocou o quê? Uma lâmina de ouro, tá? Uma lâmina, né? Imagina uma folha de alumínio, só que ao invés de ser de alumínio, ela era de ouro. E logo atrás aqui, ele colocou uma chapa metálica que tinha um composto, né, fluorescente, que é o sulfeto de zinco, que funcionaria mais ou menos como um filme fotográfico, tá? Ele colocou esse sulfeto de zinco aqui para poder fazer o quê? Para ele poder visualizar onde é que essas partículas alfa batiam aqui, né? Ao atravessar a placa de ouro, a lâmina de ouro. Então, olha só, ele colocou o elemento radioativo, esse elemento radioativo emitia as partículas alfa, que são partículas positivas, elas passavam por esse orifício aqui, da placa de chumbo e passavam pela lâmina de ouro, e aí ele conseguia ver onde é que essas partículas acertavam aqui nesse anteparo aqui. Tá joia? Então, olha só, o que ele observou? Ele observou que essas partículas alfa, a maior parte delas, o que acontecia? Elas eram, a maioria dessas partículas não era desviada, elas atravessavam a lâmina de ouro.
E ele observou que alguma dessas partículas, ao passar aqui no meio da lâmina de alumínio, elas eram desviadas. Então, olha só o que foi que ele propôs. Ele falou, poxa, se a partícula alfa é positiva, ela consegue, a maior parte dela consegue atravessar essas lâminas de ouro, significa o quê? Que o átomo, a maior parte dele é espaço vazio, né? Já que se tivesse alguma coisa ali, conseguiria barrar essas partículas, tá? E outra proposta que ele fez para poder tentar justificar essas partículas que sofriam um desvio, ele falou o seguinte, poxa, a partícula alfa é positiva. Se chega ali no meio ela sofre um desvio, é porque ali no meio tem alguma coisa que é positiva. Então, olha só, surgiu assim, então, né, a descoberta do núcleo do átomo. Então, olha só, a maior parte das partículas passava direto. Então, imagine que cada bolinha dessa aqui é o núcleo do átomo, tá? E em vermelho as setinhas seriam as partículas alfa. Então, a maioria passou direto. Significa que o átomo, a maior parte dele, preenchido, ele é de espaço vazio. E, ao partir do momento que algumas partículas chegam próximo ali e são desviadas, significa que ali no meio eu tenho algo positivo. Então, Rutherford propôs o quê? Que existe uma região central no átomo que é positiva. A essa região central positiva ele deu o nome de quê? O núcleo do átomo. Então, o átomo ele é, né, uma espécie, um agregado em que eu tenho lá no meio uma porção muito pequenininha que é positiva e ao redor os elétrons em movimento. Outra conclusão, né, que o Rutherford teve com base nesse experimento é de que o núcleo ele é muito pequeno com relação ao átomo. O núcleo ele apresenta um raio de 10.000 a 100.000 vezes menor que o tamanho do átomo. Então, imagina, o átomo já é muito pequeno, né? E ali no meio, algo 10.000 a 100.000 vezes menor estaria um núcleo com carga positiva. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? Fazendo analogia, é para a gente comparar o tamanho do núcleo com relação ao tamanho do átomo. Imagine que o átomo é o estádio do Maracanã, tá? O maior estádio do mundo. Imagine que o núcleo do átomo seria uma formiguinha ali no centro do Maracanã. Então, olha a diferença de tamanho, né? O átomo é o Maracanã, o núcleo seria uma formiguinha no meio do estádio do Maracanã. Então, olha só, a gente pode deduzir o quê? Que o átomo, a maior parte dele, né, o espaço dele, consiste de espaço vazio. O núcleo é quase nada, é um pedacinho muito pequeno lá dentro do átomo, tá? E o Rutherford propôs também, com base, né, nesse experimento aqui, que o núcleo, apesar de ser muito pequeno, ele concentra praticamente toda a massa do átomo. Poxa, mas como assim? Né? Como é que uma coisa de 10.000 a 100.000 vezes menor que o átomo concentra toda a massa do átomo? Mais à frente nós vamos ver isso daí, tá? Que o núcleo ele comporta as cargas positivas, né? Que são as cargas que dão peso ao átomo, tá? Mas mais à frente nós veremos o porquê dessa questão da massa do átomo se concentrar somente no núcleo, tá? Então, alguns postulados da teoria atômica de Rutherford. Primeiro, ele propôs que o átomo contém um núcleo positivo e que concentra praticamente toda a sua massa. Então, apesar de muito pequeno o núcleo, é lá que está praticamente toda a massa do átomo. Segundo, os elétrons ficam em movimento ao redor do núcleo, de maneira análoga aos planetas ao redor do Sol. Nós vimos ali, né? Por isso que esse modelo recebe também o nome de modelo atômico planetário, tá? Eu tenho ali um núcleo positivo e os elétrons ficam girando ao redor dele, assim como os planetas giram ao redor do Sol, que é o centro, tá? E outra conclusão é que a maior parte do átomo consiste de espaço vazio, né? Isso ele conseguiu provar através do experimento. Se o átomo não fosse constituído principalmente de espaço vazio, aquelas partículas alfas, elas não conseguiriam atravessar a lâmina de ouro, né? Bom, apesar de muito importante, né, de várias contribuições, tiveram algumas falhas também no modelo atômico de Rutherford. Mas vamos ver primeiro quais foram as principais contribuições. A principal contribuição dessa teoria atômica foi o quê? A descoberta do núcleo, né? Rutherford conseguiu provar e propor que existe um núcleo ali no átomo. Segunda contribuição muito importante, ele propôs a existência da eletrosfera, né? Os elétrons ficam ali ao redor do núcleo, mas não ficam ali soltos, né? Eles ficam numa região denominada eletrosfera, tá? E outra questão importante, né? Ele descobrindo o núcleo, ele descobriu que lá dentro do núcleo, o que faz o núcleo ser positivo, a existência é o quê? De partículas denominadas prótons, tá? Que são partículas positivas que ficam lá dentro do núcleo do átomo, conforme nós veremos nas aulas posteriores. Bom, mas alguma falha tinha que ter, né, desse modelo. Não é possível. Todos eles tiveram falhas. Por que de Rutherford não teria, né? A principal falha do modelo atômico de Rutherford foi o seguinte: ele não conseguiu explicar a estabilidade do átomo. Bom, como é que seria possível eu ter aqui um núcleo positivo
e os elétrons, que são de carga negativa, ficar ao redor dele, sem serem atraídos por esse núcleo, né? Segundo a física, uma partícula, como é o caso do elétron, ao estar em movimento, com o passar do tempo, ela vai perdendo energia e ia haver um momento em que esse elétron perdia tanta energia que ele ia se chocar com o núcleo. Rutherford não conseguiu explicar como é que não haveria esse choque, tá? Isso daí foi uma coisa que foi explicada posteriormente no próximo modelo que nós veremos, que é o modelo atômico de Bohr, tá? Mas a principal falha do modelo atômico de Rutherford foi que ele não conseguiu explicar como que esses elétrons, sendo negativos, poderiam ficar em movimento aqui sem se chocar com o núcleo positivo, tá? Bom, Rutherford teve essa importante descoberta, foi a descoberta do núcleo, né? E posteriormente, em 1932, houve uma descoberta que foi muito importante que meio que explicou ainda mais esse modelo atômico de Rutherford, que foi a descoberta do nêutron, tá? O Rutherford descobriu que tinha um núcleo e ali dentro tinha os prótons, tá? Posteriormente, em 1962, descobriu-se que existe ali dentro do núcleo também algumas partículas neutras, sem cargas, as quais receberam o nome de nêutron, tá? Mas isso daí vai ficar para uma próxima aula que nós veremos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né, as principais contribuições, o que foi o modelo atômico de Rutherford, tá? E na próxima aula nós veremos o quarto e último modelo atômico, né, que nós estudaremos, que é o modelo atômico de Bohr. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do material e que ele auxilie no estudo de vocês. Até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau.